Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá hoje para a nossa próxima aula, aula de número 8, sobre a legislação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E hoje, nesta aula, nós falaremos sobre as procuradorias de justiça e os procuradores de justiça, tá? Abordando a espécie de órgão que é a Procuradoria de Justiça e o Procurador de Justiça, a sua atuação e as atribuições. No final, nós batemos em cada dispositivo, cada artigo, cada inciso, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Procuradoria de Justiça. Você lembra o que é? Lembro sim, professor. Procuradoria de Justiça, ele é um órgão de administração superior, é isso? Não, professor, você está errado. Não é órgão de administração superior, não. Porque órgão de administração superior, Marcelo, só para te lembrar, é Procuradoria-Geral de Justiça. A Procuradoria-Geral de Justiça é órgão de administração superior. Mas isso aqui não é Procuradoria-Geral, professor. Isso aqui é uma Procuradoria de Justiça. Ah, muito bem. Procuradoria-Geral de Justiça é órgão de administração superior. Procuradoria ou Procuradorias de Justiça é órgão de administração. Tá certo? Ao lado das promotorias. Muito bem. E o Procurador de Justiça? Procuradores de Justiça. Ele é o membro do Ministério Público que ocupa o último nível da carreira, promotor, né, de justiça e depois procurador de justiça. Promotor de justiça no nível inferior da carreira, evidentemente. O promotor de justiça vai dividir em três: promotor de justiça de entrância inicial, promotor de justiça de entrância intermediária, promotor de justiça de entrância final, depois Procurador de Justiça. Procurador de Justiça, ele é um órgão de administração superior? Não. Ele é um órgão de administração? Não. Acabou de falar que é, professor, não entendo você. Não falei, não. Eu disse que a Procuradoria de Justiça é um órgão de administração. O Procurador de Justiça é um órgão de execução. Guarda isso. Procuradoria é órgão de administração, procurador é órgão de execução. Pensa na sua casa. A sua casa é um órgão de administração. Seu pai e sua mãe é órgão de execução. Ou seja, o procurador é a pessoa que estará lotada numa procuradoria, igual sua casa. Você tem a casa, quem está lotado em sua casa? Seu pai, sua mãe, entendeu? Né? Procurador, então, é um órgão de execução do último nível da carreira. Ok? Matamos isso aqui. Espécie de órgão, então, procuradoria é órgão de administração, a Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão de administração superior. A Procuradoria, sem a palavra geral, é um órgão de administração. Procurador ou Procurador de Justiça é um órgão de execução. Atuação do procurador. Atuação do procurador de justiça, ele atua em segundo grau. Ele atua, porque na verdade, né, o pessoal formado em direito sabe disso, mas você que porventura não é formado em direito, olha só, o Poder Judiciário funciona assim, né, mais ou menos. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Juiz de Direito. Muito bem, primeira instância, segunda instância, instância superior e Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Não vou colocar nem aqui os outros tribunais superiores, só para você entender. Muito bem. Isto aqui é a organização do Poder Judiciário. O Ministério Público tem, né? Quem atua no Supremo? Procurador-Geral da República. Quem atua no STJ? A Procuradoria-Geral da República, ou seja, na verdade, mais especificamente, além do Procurador-Geral, nós temos o Subprocurador-Geral da República. No TJ, Procuradores de Justiça. Eles atuam em segunda instância. Como assim, professor? Por exemplo, o sujeito foi condenado aqui por um roubo. O advogado dele vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Este recurso
do cliente do advogado que foi condenado por roubo antes de ser julgado, vai para o Ministério Público para ter um parecer. Quem que vai dar o parecer? Tá certo o advogado, tá errado o advogado. É um procurador de justiça. Ele atua em segunda instância do Poder Judiciário. Aqui nós temos os promotores de justiça, né? Os promotores de justiça atuam em primeira instância, que é aquilo que divide em três: instância inicial, intermediário e final. Muito bem. A atuação dos procuradores de justiça perante a segunda instância, os órgãos aqui da segunda instância, Câmara Criminal, seção, as turmas, né, criminais ou cíveis, tá certo? Tá? Professor, você está dizendo, então, que um procurador de justiça não atua no STJ? Não atua no STJ. Ele pode até, num processo, por exemplo, professor, o sujeito foi condenado na primeira instância, o advogado recorreu para a segunda instância. O tribunal absolveu. Se o Ministério Público quiser recorrer para voltar à condenação, ele quiser recorrer para o STJ, aí o procurador de justiça vai entrar com recurso no STJ, procurador de justiça. Mas você está falando que não atua no STJ? Atua no sentido de recorrer. Chegando o processo no STJ, quem vai atuar lá é o pessoal do Ministério Público Federal, o subprocurador-geral da República. Mas quem fez o processo chegar lá foi um procurador de justiça. Ou então até mesmo a própria defesa, por exemplo, pode recorrer para o STJ, tá certo? Então, a atuação do procurador de justiça perante a segunda instância, tá? Procurador de justiça não atua em juiz de direito? Não, ele atua na segunda instância. Atuar em juiz de direito, na primeira instância, são os promotores. Quando você fala atuar, professor, você está dizendo o quê? Vou te falar. Imagina que eu e você, nós vamos para uma audiência. Lá na audiência estará, né, eu, advogado, e você. Né? Ou então você, advogado, e eu, seu cliente. Eu sou o réu, você que está me assistindo, você é o advogado. Tá certo? E é uma audiência criminal, porque estou sendo acusado de um furto do notebook. Tá certo? Você é meu advogado, eu sou o réu. Nós vamos fazer uma audiência lá. Quem que vai estar lá do lado do Ministério Público, representando o Ministério Público, o acusador? Um promotor de justiça. Um promotor de justiça. Tá certo? Um promotor de justiça que estará lá. Tá, então vai estar lá, como se fosse um triângulo. Vai estar o Ministério Público, através do promotor, estará eu, o réu, e juntamente com o seu advogado e o juiz de direito. Tá certo? Promotor de justiça atua na primeira instância. Procurador de justiça atua na segunda instância. Muito bem. Prosseguindo, então. A atuação, ok, né? Atribuições, nós veremos em cada artigo, porque são várias, tá? O que interessa aqui é você saber o panorama geral. Por exemplo, você não pode marcar numa questão, se eu parasse por aqui, você já conseguiria matar uma questão mais ou menos assim, ó. Sobre a Lei 7669, indica a alternativa correta, letra A. O procurador de justiça, vírgula, órgão de execução, vírgula, atua perante o juiz de direito. Falso! Ele atua perante o Tribunal de Justiça, perante órgãos do Tribunal de Justiça, órgãos colegiados do Tribunal de Justiça. Tá certo? Lei 7669 de 82, artigo 21, que trata das procuradorias, diz o seguinte: as procuradorias de justiça, procuradoria, onde fica o procurador, procuradoria, órgão de administração, procurador, órgão de execução. Muito bem. As procuradorias de justiça são órgãos da administração do Ministério Público, com 125 cargos de procuradores de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas funções. O que quer dizer isso aqui? Está dizendo que o Ministério Público terá lá na cúpula as Procuradoria de Justiça. Tem a Procuradoria Geral também, que é um órgão de administração superior. Procuradoria de Justiça, órgão de administração, que é integrada por promotores de justiça. Falso, que é integrado por
procuradores de justiça. E ele coloca aqui 125 procuradores de justiça e serviços auxiliares. Depois, lá no anexo, nós veremos que, não, na verdade, no anexo dessa lei aqui, você vai ver que, na verdade, são 170 procuradores. Por isso que eu falei para você que essa questão de contagem de procurador, eu não vi nenhuma questão desse sentido. Agora, o que você tem que saber é que o procurador, a procuradoria é um órgão de administração que é ocupada por procuradores de justiça, tá? A Constituição e as atribuições das procuradorias de justiça e dos cargos de procuradores de justiça serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, com voto da maioria absoluta de seus integrantes, que deverá conter a denominação das procuradorias, de acordo com a respectiva área de atuação, o número de cargos de procuradores de justiça que as integrarão e normas de organização interna e de funcionamento. Este parágrafo está dizendo o seguinte, está levando a informação para você. Para aí, ó. A casa onde ficam os procuradores, é como se fossem várias casinhas, né? Cada casinha daquele chama-se procuradoria, por exemplo. As atribuições de cada procuradoria vai ser definida por quê? Pelo Colégio Especial de Procuradores. Mas é o Procurador-Geral de Justiça que faz o planejamento, que faz ali, né, a organização. As atribuições das procuradorias. Por exemplo, pessoal, olha só, com a sua denominação, né, e de acordo com a área de atuação. Procuradoria Criminal, Procuradoria Civil, Procuradoria Previdenciária, Procuradoria. E assim vai, de acordo com a área, vai recebendo o nome de procuradoria. Por exemplo, Procuradoria Criminal. Vai ter um monte de procuradores que atuam só na área criminal. Você chega lá, você vai ser um servidor que vai ser lotado numa procuradoria criminal. Você está lá, na casinha, denominada Procuradoria Criminal, e trabalha com um procurador criminal. Um procurador de justiça que atua na área criminal. O seu colega que entrou no mesmo concurso seu, ele já está... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Marciano? Top, né? Top de linha. O professor Marciano é um especialista em legislação específico para ministérios públicos, tanto para o Ministério Público da União, quanto o Ministério Público de qualquer estado. E você que vai fazer concurso público para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, convido vocês a acessarem nosso site, laconcurso.com.br, nosso curso completaço, olha só, com esse nível de qualidade de aula do professor Marciano Xavier e, claro, nossos outros mestres também. Sabe quanto custa? Vai nem acreditar. Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 você vai ter este curso completão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau.